Boa tarde, irmãos, irmãs, como estão todos? Tudo bem? Hoje nós fomos escalados para conversarmos a respeito de um tema, a piedade filial, itens 3 e 4 do capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe, inseridos no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu começaria, talvez por nós estarmos gravando um áudio e não um vídeo, me apresentando. Eu sou Rodrigo Araújo, sou trabalhador e frequentador do nosso centro, o CEUD, o Centro Espírita União Divina. E nós hoje vamos conversar um pouco a respeito do tema que já mencionei. Piedade filial. Observando a Escritura, observando de fato o que diz o Evangelho, a gente já pode de cara verificar que o mandamento piedade filial é uma consequência geral da lei de amor e caridade, porque de fato nos impele, nos pede que tratemos com amor e com caridade aqueles que nos deram a vida. Mas o termo honrar implica em dever a mais dos filhos para com os pais. O termo honrar a teu pai e a tua mãe significa a piedade filial de fato. E o que seria a piedade filial? A piedade filial é unirmos o amor que tratamos ou que devemos tratar ao próximo, mas também o respeito, mas também a estima, mas também a obediência. Aqueles que nos antecederam e que nos deram a possibilidade da reencarnação em comunhão com os desígnios de Deus. A piedade filial implica na obrigação para agir dos filhos para com os pais com mais caridade ainda do que a forma ou a maneira que agimos para com o próximo. Isto porque não há como verdadeiramente amar o próximo sem amar os nossos pais e vice-versa, porque é bom lembrar e verificarmos que é no seio familiar, que é com os pais que desenvolvemos o amor pelo próximo, amando primeiramente aqueles que mais próximos estão de nós, nossos irmãos, os nossos pais. É bom de lembrar também que todo procedimento condenável, pelo contrário, em relação ao próximo, ainda é mais ainda condenável praticado em relação aos pais. E isso é flagrante a lei de piedade filial, se assim podemos colocar. Honrar pai e mãe é verdadeiramente assisti-los nas suas necessidades, mas acima de tudo, amá-los, como já mencionamos. Porque, além de uma grande demonstração de amor e de caridade, é sem dúvida uma demonstração de gratidão acima de tudo. Gratidão, como já dissemos, sobretudo aqueles que nos deram a nossa maior possibilidade. Portanto, infeliz daquele que se esquece de sua dívida para com os seus pais. Nós temos sempre que ter em mente o quanto esses espíritos, que por sua própria anuência
decidiram nos trazer aqui, decidiram nos fazer a grande, vamos dizer assim, a grande possibilidade, nos trazer a grande possibilidade, nos fazer o maior de todos os presentes que talvez um ser humano pode dar ao outro, que é o dom da vida. Porque a gente talvez não saiba em toda medida, mas nós sabemos em alguma medida o quanto esses pais de alguma forma renunciaram a tantas coisas em prol de nós. Muitas vezes renunciaram no próprio se comprometer, ainda na espiritualidade, para nos trazer aqui, para nos receber aqui, na qualidade de filhos que se comprometeram em nos guiar e se comprometeram em nos educar, e que muitas vezes para isso esqueceram-se de si mesmos. E muitas vezes para isso renunciaram a tantas coisas, e muitas vezes em prol de nós enquanto filhos renunciaram, relegaram coisas de grande importância para si próprios. Pais que muitas vezes renunciaram aos seus próprios sonhos e objetivos, que tiveram tantas vezes uma vida de renúncia e de privação em prol do bem-estar e dos sonhos dos filhos. Não é errado de se ver comentários, de se ver relatos emocionados de filhos ou de pais que mencionam o quanto, a sua mãe, sobretudo, o seu pai às vezes, mas sobretudo as mães, isso acontece muito, de quanto uma mãe teve que fazer, teve que se privar, muitas vezes até mesmo do ponto de vista de alimentação e tantas outras coisas, para que fosse possível, pagar a faculdade de um filho, para que fosse possível a educação do filho. E muitas vezes, como já dissemos, esquecendo ou se privando inteiramente do próprio sonho que tinha, do próprio objetivo que nutria, dizendo que passa por aquela privação ou por aquele sofrimento para que o filho não venha a passar. Quantas vezes não escutamos relatos dessa natureza, E é muito assim mesmo. Hoje eu estou na condição também agora de pai, Estive, obviamente, estou ainda na condição de filho, mas também agora na condição de pai, com um casal que Deus me deu, e a gente consegue perceber o quanto tantas vezes é possível renunciar, é possível e é preciso renunciar de nós em prol dos nossos filhos, e do amor tão grande que nós temos por esses seres. E muitas vezes, um relato próprio, muitas vezes a doença no filho dói mais do que em nós. O filho está doente, o filho está chorando, o filho está necessitando, o filho está com alguma coisa, com alguma doença, alguma questão ali. Parece que tantas vezes você observa, dói mais em você do que se fosse com você mesmo naquela situação.
E nós podemos agora, estando desse lado de cá, também, né, verificar tão grande é este amor, tão grande é a renúncia alegre, sobretudo, a renúncia que faz bem, né, o renunciar, muitas vezes no dia a dia, o renunciar de um tempo para estudos, o renunciar de um tempo para descanso, né? Tantas vezes você chega realmente cansado do trabalho, mas o filho, a filha, solicita que você possa brincar, possa estar um tempo ali com ela, e você vai cansado mesmo assim. Mas é muito gratificante, é gratificante demais, né? São momentos que a gente realmente leva conosco aonde, em que parte possamos ir. Essas são questões que nós podemos pensar. Já de outro lado, podemos dizer, por exemplo, né, alguém pode dizer, mas existem muitos pais que descumprem os seus deveres para com os filhos. Existem muitos pais, né, a gente escuta às vezes, que não merecem ou não mereceriam sequer receber essa nomenclatura de pai, essa bem-aventurança de ser chamado de pai, porque muitas vezes, né, a gente escuta as pessoas dizerem apenas colocaram no mundo, mas nunca foram pais, apenas fizeram, mas não são pais de verdade. E aí eu perguntaria, né, se caberia realmente de fato a nós fazermos qualquer juízo a respeito, fazermos qualquer comentário, qualquer julgamento, se a nós de fato é que cumpriria esse dever ou essa ação. Se a nós caberíamos julgar porque este ou aquele não agiu conforme deveria, se deixou algo a fazer, se realmente de fato não esteve ligado ao seu dever de pai. É de a gente pensar se cabe a nós de fato fazermos esse julgamento e muitas vezes já realizarmos a condenação. Acredito que não. Acredito que não nos cabe, acredito que devemos deixar isso à consciência deles próprios e a Deus. É no momento de prestar contas. Acredito que pode ser isso. Digo porque muitas vezes você pode escutar, né, alguém dizer meu pai me abandonou, meu pai é um alcoólatra, minha mãe não quer saber de mim, minha mãe me espancava, né? Tantos relatos, por outro ponto de vista, a gente consegue escutar, né? Tantas histórias a gente consegue realmente, de fato, receber nas mídias e tudo mais, alguns realmente pontos fora da curva, de pessoas que realmente não estão preparadas, mas eu acho que ainda assim não nos cabe esse julgamento. Digo porque honrar pai e mãe, neste sentido, é por um fato muito simples. Apesar de todos os erros, apesar de todas as dificuldades no relacionamento, apesar de, porventura, qualquer que seja a dificuldade enfrentada por alguém que é pai, mas é um alcoólatra, por exemplo, por uma mãe que não soube na exata medida demonstrar a sua
compaixão, o seu amor por um filho, por uma filha, mas eles, de uma maneira ou de outra, nos deram aquilo que de mais importante poderiam dar, e talvez não necessitem, de algum ponto de vista observando, nos fornecer mais nada. É necessário honrar pai e mãe para, segundo as Escrituras, termos vida longa sobre a terra. Em verdade, não nos cabe julgarmos nossos pais. Deixemos isso e essa questão para Deus. Porque pergunto, será que temos de fato a exata medida do que passaram nossos pais quando agiram desta ou daquela maneira? Será que se estivéssemos em seus lugares, quando daquele evento, daquele momento, naquela circunstância, poderíamos fazer melhor? O que nós sabemos exatamente daqueles que nos antecederam e que tanto podem terem feito para nos dar a possibilidade de crescermos, de sermos, de fato, pessoas melhores do que eles, sim? Pessoas com mais condições do que eles tiveram. E erros neste processo podem acontecer. Afinal de contas, e sei porque hoje sou pai também, ninguém nasce pronto para ser pai. Ninguém nasce perfeitamente acabado como pai. Isso se constrói, e muitas vezes a duras penas, no transcorrer do dia a dia, enfrentando as circunstâncias, as situações, muitas vezes de angústia, muitas vezes de sofrimento, outras vezes de tristeza, para outros de decepção. Não é verdade? Mas aprende-se ali. Aprende-se, é como se fosse trocar realmente a turbina do avião com o avião voando, né? Você aprende a ser pai fazendo. Você não vem pronto e acabado como pai. E obviamente, neste processo, é muito possível que ocorram erros, que ocorram excessos, que ocorram circunstâncias e situações adversas. Ainda assim, pergunto, faríamos nós melhor? Eu quanto a essa questão daquilo que de mais importante que nossos pais podem nos dar, eu lembro de uma história contada, acho que muitos, ou talvez todos que estejam me escutando agora, podem já ter tido contato com essa história, contada por Haroldo Dutra Dias, palestrante espírita, muito conhecido, acredito também que todos devam conhecer, e talvez também conhecer a história. Isso está no YouTube, é possível que todos nós já possamos conhecer. Mas ele contando a história, né, que depois ele revela, no final do relato, ele revela-se a história da vida dele. Ele contando que a mãe dele, muito nova, foi morando numa cidadezinha muito pequena, no interior de Minas Gerais, família muito pobre, ela muito pobre, e como costumava acontecer naquelas épocas, isso aconteceu com minha mãe também, muito nova foi trabalhar em casa de família, nas cidades grandes, nas capitais, né, dos estados. Isso aconteceu também com minha mãe. E no caso dele, ele diz, né, foi trabalhar numa casa de família que tinham 3 filhos, né, e o mais novo desses filhos, que tinha aí por volta de uns 18 anos, alguma coisa assim, acabou por engravidar esta moça, né, vinda do interior para trabalhar naquela casa de família.
E realmente ele conta dizendo o quanto foi difícil para ela, né, naquele momento, porque era uma família meio que tradicional, uma circunstância bastante complexa de poder lidar, né? Imagine só uma família, digamos assim, da alta sociedade e que descobriu-se ali que o filho engravidou a empregada doméstica da casa. Então o deslinde disso é que ela voltou, né, para a casa de parentes, lá no interior onde morava, sumiram com o rapaz, ele diz isso, né? Sumiram com o rapaz e ela voltou para a casa de familiares lá no interior de Minas Gerais, né? E então deu à luz ao seu filho. Depois ele faz nesse relato a confissão de que houve realmente um momento de muita dificuldade financeira, já ela grávida ainda, né, de passar muita fome, ele diz, passava-se muita fome e tal, mas ela deu à luz a criança. Ele diz, nasceu Haroldo Dutra Dias. Aí ele diz, eu teria que me revoltar em função de uma origem como essa, ou de uma condição como essa, onde nessa circunstância foi como eu pude vir ao meu objetivo reencarnatório, à minha vida presente, porque a minha mãe poderia ter feito de maneira diferente, porque a minha mãe poderia ter procedido de forma mais normal, vamos dizer assim, né, de certo ponto de vista. E ele responde, é óbvio que não, né? Porque ela deu a ele o que de mais importante ele tem, a oportunidade reencarnatória, né? A vida de fato em comunhão com Deus e com a espiritualidade que auxilia na reencarnação. Porque por outro lado, e tantas vezes acontece, nós temos filhos revoltados com pais, porque talvez os pais não dispõem de condição ou de circunstância que possam oferecer aquilo que eles querem, quando na realidade, meus irmãos, já lhe ofereceram e já lhe deram aquilo que de mais importante poderiam dar, a vida, não é isso? Porque cabe-nos reconhecer verdadeiramente que eles nos deram o que de mais importante poderiam. Nos deram aquilo do qual todo o resto flui e deflui. A vida. E só isso já bastaria. E só isso já basta. Então, a gente pode fazer uma reflexão a respeito, considerando quais são os nossos procedimentos, como tem sido a nossa forma de agir diante das circunstâncias e do papel de filho, também do papel de pai, por que não? A pergunta que se faz é: como está sendo o nosso papel de filho? Como estamos desenvolvendo este papel? Também digo, como está sendo também desenvolvido o nosso papel de pai? Porque verificando, sobretudo, um contexto pandêmico como esse que estamos enfrentando, né, talvez uma das maiores, vamos dizer assim, um dos maiores desafios enfrentados e vividos pela humanidade terrestre nesses últimos séculos,
onde tantos perderam pais, filhos, mães, e talvez não tenham tido sequer a oportunidade de dizer o quanto amavam a esses, de dizer o quanto são e eram agradecidos por tudo que esses pais fizeram por eles. Talvez nós ainda podemos fazer. Outros não puderam. A gente sabe o quanto tem sido dolorido enfrentar essa situação, enfrentar essa circunstância de perda, né? De perda em todos os sentidos, perda de pessoas, perda de entes queridos, de familiares, perda de trabalho, perda de uma série de coisas, perda do emocional, né? Tantas coisas vieram a reboque desse contexto pandêmico e nos tomou a todos, né? Mas nós temos, em relação a esta questão dos pais e dos filhos, ainda, talvez, né? Talvez alguém que esteja aqui me escutando não disponha ainda, ou não disponha mais dessa possibilidade, encarnado aqui, de dizer aos pais o quanto o pai e a mãe, o quanto são agradecidos, o quanto os ama. Outros talvez tenham, né, essa mesma possibilidade de fazer. E é assim que nós gostaríamos de terminar esta nossa conversação, de fato, né? Gostaríamos de terminar pedindo que possamos fazer, eu também, possamos nós, e não é demagogia, eu também incluo dentre todos nós que precisamos pensar a respeito de como está sendo o nosso papel como filho. Tem sido um papel de agradecimento, tem sido um papel de gratidão, tem sido um papel de cobrança quando não nos cabe mais, ou tem sido um papel de julgamento quando também não nos cabe mais. Na realidade nunca nos coube, né? Nesse sentido, que nós terminamos a nossa conversa, terminamos a nossa conversação, fazendo essa reflexão, agradecendo a todos que estão nos escutando. Eu não costumo dizer que trata-se de uma palestra, trata-se de uma conversação de nós em igualdade de conhecimento, igualdade de circunstância, nós nos sentamos a conversar, a nos escutar, e eu agradeço sempre aos ouvidos, os corações de vocês, a oportunidade, e agradecendo também a Deus, aos irmãos amados que nos ajudam. Ok? Muito obrigado. Até mais. Que Deus nos abençoe.